Como você tem enfrentado os problemas da vida? O que fazer quando a crise chega na tua casa, no teu lar? Você sabe quem foi Abigail? Abigail foi uma mulher que soube administrar uma grande crise dentro da sua casa. Ela não jogou a toalha, ela não pôs nada a perder, mas com a sua habilidade de contornar as dificuldades da vida, ela preservou a sua própria vida e a vida dos seus familiares. Então hoje nós vamos estudar de forma profunda a vida de Abigail. Então não perca, continua conosco, porque tem grandes lições preciosas sobre a vida de Abigail. A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema O Caráter do Cristão. E hoje nós chegamos na lição de número 8, e a lição de número 8 tem como título Abigail, um caráter conciliador. E a leitura bíblica em classe se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, do verso 18 ao verso 24, o verso 27 e o verso de número 28. Mas eu te aconselho a ler todo o capítulo 25. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher por nome de Abigail. Uma mulher que soube lidar com crises. Uma mulher que tinha na sua mente a ideia da maturidade. Abigail era uma mulher conciliadora. Não era uma mulher que provocava guerras, mas era uma mulher que causava paz, harmonia dentro da sua casa. E é isso que nós vamos justamente estudar hoje. Nós vamos então falar sobre Abigail. Quando eu leio a história de Abigail, eu tenho algumas crenças. Ou seja, a história de Abigail me traz algumas crenças. E a primeira crença, quando eu leio a história de Abigail, é que palavras certas podem mudar vidas. Ou seja, a história de Abigail, ela me traz essa certeza de que as palavras colocadas no momento certo, no momento oportuno, pode mudar vidas. Sabe aquela coisa que quando você quer falar uma verdade, mas na hora errada? Ou seja, a verdade tem que ser dita na hora certa. Porque a palavra verdadeira, dita em hora errada, pode produzir morte, pode produzir uma grande contenda, uma grande guerra. Mas Abigail tinha a certeza de uma coisa, que as palavras na hora certa poderia mudar vidas. Quando eu li a história de Abigail, eu tenho uma outra certeza, que a mulher sábia é a janela da alma do homem. A mulher sábia, ela edifica o homem. Eu vou colocar um link aqui de uma aula que eu fiz, onde eu explico de forma profunda o que significa o termo ajudadora. Será que realmente a mulher é uma ajudadora? Ela é algo que simplesmente ela só auxilia? Porque a palavra ajudadora parece algo pejorativo, não é verdade? A palavra ajudadora pode significar dentro da nossa cultura o quê? Um ajudante, alguém que não tem conhecimento técnico de algo específico. Ele meramente ajuda, ele não tem a capacidade de executar tecnicamente uma tarefa. E parece que o termo ajudadora, dentro do texto bíblico, traz também essa ideia. Mas eu explico nesse link que eu coloquei aqui em cima, de forma profunda, o que significa o termo ajudador. É por isso que quando eu estudo Abigail, eu tenho essa certeza, que Abigail significa, na verdade, ou melhor, Abigail, ela me traz a certeza de que a mulher sábia é a janela da alma do homem. Uma outra verdade que eu aprendo quando eu leio a história de Abigail é que a paciência prevalece diante da ira. Ou a paciência prevalece ante a ira. Você se lembra como Davi veio? Eu tenho certeza que você leu todo o capítulo 25. Davi veio em fúria. Davi veio destinado a matar
todos da casa de Abigail. Ele veio enfurecido, irado, ele veio embriagado de ódio, mas a paciência dela, a perseverança dessa mulher fez com que a ira não prevalecesse. Por isso que a paciência é algo indispensável na vida de todos nós. É por isso que nós vivemos uma sociedade impaciente, uma sociedade onde tudo tem que acontecer de forma muito rápida e veloz. E nós não preservamos a paciência. Ou seja, eu não raciocino para fazer. E essa mulher, ela raciocinava antes de executar cada tarefa. E uma outra coisa que eu aprendo quando eu leio a história de Abigail é que atitudes nobres desbanca a prepotência. Lembra como Davi veio? Arrogante, impetuoso, pensando que poderia fazer o que ele bem queria na casa de Abigail, mas a atitude nobre de Abigail, ela desbancou toda a arrogância e o ódio e a prepotência de Davi. Então é por isso que estudar Abigail é algo inspirador. E é por isso que eu te convido a continuar ouvindo essa aula, porque realmente é algo assim inspirador. O tópico primeiro diz assim: Abigail, um pouco da sua história. Para eu saber quem foi Abigail, eu preciso saber com quem ela convivia. E o marido dela, que é o ponto 1, chamava-se Nabal. O ponto 1 diz Nabal, um homem de Belial. Nabal era esposo de Abigail. O autor sagrado nos informa que ele era rico, poderoso e influente na sua região. Ele morava em uma cidade por nome de Maom. Maom pode significar algo ruim, algo pejorativo. Maom pode significar o pecado, aquele que se desvia da verdade. E ele morava nessa cidade, ele tinha um grande respeito nessa cidade porque ele era um homem muito rico. Ele era um fazendeiro, ele era um pecuarista, ele ganhava muito dinheiro, ele tinha muitas posses e ele tinha muitos bens materiais. Mas, por outro lado, a sua alma era pobre. A sua alma não era uma alma nobre, mas era uma alma pobre, carente da graça de Deus. O texto vai nos informar que, além de ele ser rico, de forma material, a Bíblia diz que ele era filho de Belial. Ou seja, literalmente, ele era filho de um demônio. Ou seja, as atitudes dele eram tão ruins que qualificava ele como filho de Belial, filho do pecado. Ou seja, filho de uma entidade maligna. Além de ele ser filho de Belial, a mulher dele vai dizer que ele era um homem de poucas palavras, ou de nenhuma palavra. Alguns autores vai dizer que esse termo que Abigail atribui a ele, que ele era um homem mestre do mau humor. Já viu aquelas pessoas mal-humoradas que já acordam com mau humor? Vão para o trabalho mal-humorada, fica o dia inteiro mal-humorada, chega do trabalho mal-humorados. Ou seja, Nabal era esse homem. Tudo para ele era um homem ranzinzo, era um homem sem humor, sem graça. Ou seja, Nabal, ele era um homem que não tinha graça. Porque o que significa Nabal? Nabal significa insensato, tolo. Nabal pode significar também ingratidão, insensível, estúpido, sem espiritualidade. Então, o termo Nabal, ele é muito usado no texto sagrado. Então, a verdade é que se vocês lerem Deuteronômio capítulo 32, verso 6, vai nos informar que Nabal, vai nos informar que o povo de Israel agiu de forma tola. Ou seja, eu disse que Nabal pode significar ingratidão. E Moisés vai nos dizer que o povo de Israel, no capítulo 36, versos 2 e verso 6, capítulo 32 e verso 6, foi um povo ingrato. É por isso que ele chama de povo tolo, ou em hebraico, Naval. Nós sabemos que está se referindo ao povo de Israel, porque a palavra é e em hebraico quase sempre é um termo usado para Israel. Ou seja, Moisés estava relembrando que Deus fez muito
por aquele povo. E mesmo assim eles foram ingratos. Então esse que é o termo Nabal, é a ingratidão. Alguém que lhe faz o bem, mas esse alguém não lhe reconhece. E vocês sabiam que Nabal, o termo Nabal, ele tem a ideia de ser professor? Ele tem uma ideia pedagógica, didática. Você sabia que o termo, não estou mais se referindo ao homem, eu estou me referindo ao termo Nabal, que significa tolo, ingratidão, significa sem espiritualidade. Ele produz filhos? Verdade. Ele produz filhos. Isso você pode conferir em Jó, capítulo de número 30 e no verso de número 8. Nós subentendemos a partir de Jó 30, verso 8, que Naval em hebraico, ele vai produzir filhos. E como que chama esses filhos produzidos pelo termo Nabal? Por um louco, por um insensato. Leia Jó capítulo 30, verso 8. Diz que esses filhos são filhos de doido, ou seja, por quê? Porque Naval é um louco, é um tolo. Ele vai produzir um outro louco, um outro doido, um outro insensato. E é por isso que Jó ainda diz que também são filhos de gente sem nome. Porque Nabal, ele não tem nome. Porque ele é o tolo, ele é o insensato. Então perceba que esse homem que foi casado com Abigail era um homem totalmente desprovido da graça de Deus. E o ponto de número 2, outro detalhe. Por que em 1 Samuel capítulo 25, verso 2 diz que Nabal, além de ser da tribo de Judá, ele era da casa de Caleb. Caleb é aquele de Josué, aquele vitorioso, aquele que depois de 45 anos de receber uma promessa, ele chega para Josué e diz: Josué, Moisés me prometeu, já se passaram 45 anos, agora eu quero a terra que me é facultada. Então vai lá, escolhe a terra e luta contra ela. Eu quero aquela, mas tem aqueles gigantes. Vocês conhecem a história. Você sabe o que significa a palavra Caleb? Caleb significa cachorro. Perceba que eu não vou entrar nesse mérito. O autor não está dizendo que aquele Caleb era cachorro. Ele está dizendo que o termo Caleb traz a ideia de algo que é animal, algo que é irracional. É por isso que ele traz esse termo no verso 2, dizendo que Nabal, além de ser tolo, ele vem da casa de Caleb, ou seja, ele tem uma descendência, ele tem dentro do seu nome uma ação irracional. Ou seja, o texto está querendo dizer o seguinte: olha a diferença entre o verdadeiro Caleb, aquele homem que ainda que tinha no seu nome cachorro, ainda que tinha o seu nome de cão, mas ele não agiu de forma irracional, ele agiu de forma coerente. Esse Nabal não, ele agiu de forma irracional, não pensada, não com as suas próprias razões. O ponto 2 diz assim: Davi recorre a Nabal e é desconsiderado. A pergunta é: por que Davi foi pedir ajuda a Nabal? E quais os motivos que ele teria para alimentar 600 homens? Então, a primeira pergunta: por que Davi foi até o encontro de Nabal? E quais os motivos que Nabal teria para alimentar Davi e os seus 600 soldados? Respondendo a primeira pergunta, tudo indica que naquela época Davi estava fugindo de Saul e ele estava nas regiões de Maom, e tudo leva a crer, segundo a história, que os soldados de Davi estavam presentes naquela região, e a presença dos soldados dele, permitiram, que os ladrões não roubassem as ovelhas de Nabal. Ou seja, de forma indireta, a presença daqueles soldados de Davi
proibiram, os ladrões ficaram assim intimidados de agirem. E o que aconteceu? Nabal começou a ter mais lucratividade ainda pela presença de quem? Do exército de Davi. E por isso Davi estava ali já com fome, e ele soube que Nabal ia tosquiar, ia cortar, aparar os pelos das suas ovelhas, ou na verdade a lã das suas ovelhas. Então ele pegou 10 homens e disse: vai lá, pede para Nabal alimentos para nós. Ele vai até a presença de Nabal, e Nabal, de forma muito grosseira, nega este pedido para ele. E ainda ele foi assim muito estúpido, muito arrogante. Ele diz: olha, eu não conheço Davi, e vocês acham que eu vou alimentar 600 homens? Ficou doido da cabeça? Rapaz, para com isso. Eu tenho dinheiro, mas não perdi o juízo ainda. E mal sabia ele que o juízo dele já tinha perdido há muito tempo. Então foi dentro dessa situação que Davi cria dentro do seu coração um ódio mortal contra Nabal. Os amigos, os soldados voltam para Davi de mãos vazias, com fome, barriga roncando, e relata tudo o que Nabal falou para os seus homens. E Davi fica enfurecido. Davi fica louco da vida. Davi colocou uma coisa na sua mente: ele ia lá, ele ia matar todos os homens da casa de Nabal. E você sabe o que ele ia fazer? Ele colocou no coração dele que nem um menino iria continuar vivo. Eu procurei no original hebraico, não tem a palavra menino. A ideia que tem é uma pessoa que urina na parede. E quem é que urina na parede? Uma criança pequena. É muito interessante isso, né? Então, no original, nesse texto, não tem a palavra menino. Poderia ser o ielide. Eu não encontrei o ielide, né? Menino, mas o texto está querendo dizer alguma pessoa que mija na parede, e por isso que o autor entendeu que seria as crianças, tá? Tem uma grande profundidade dentro desse texto, mas enfim, Davi fica embriagado de ódio, Davi fica embriagado de rancor, e ele decide matar todo mundo. É aí que entra Abigail. Tópico 2. Abigail demonstra o seu caráter. Ponto 1. Uma mulher prudente. Queridos, então agora entra Abigail. Uma mulher prudente. O seu nome já representa uma grande profundidade. Abigail significa pai da alegria. Mas eu quero dar uma outra interpretação para o nome Abigail. A interpretação que nós temos é pai da alegria. Mas perceba que pai da alegria é um homem, tá, que está produzindo alegria. E ele produziria Abigail. Tá? Então, pai da alegria é um homem que nele próprio tem alegria e ele produz alegria. Ou seja, outras pessoas veem nele alegria. Mas eu posso interpretar Abigail como sendo o pai se alegra. Ou seja, o pai, ao ver a atitude externa daquilo que ele fez, e a atitude do seu progenitor faz com que ele se torne um homem alegre. Vocês perceberam a diferença? Abigail então pode significar, e para mim significa isso: o pai se alegra. Ou seja, o pai, olhando Abigail, ele se tornava um homem ainda mais alegre. Por quê? As atitudes dela produzia alegria em outra pessoa. Perceba que a alegria não estava no pai, estava em alguém produzir alegria nele. E quem produzia alegria nele de forma simbólica era as atitudes de Abigail. É por isso que o nome dela, no meu ver, significa o pai se alegra. Por quê? Porque nesse se alegrar, ele precisa de algo externo. E esse algo externo é a alegria das outras pessoas. Ou seja, são a produção das outras pessoas produzindo alegria dentro deste homem. E o texto vai dizer de forma muito bem clara que
e ela desenvolveu um caráter pacificador e humilde. O texto nos informa também que ela era uma mulher muito bela fisicamente, mas a nobreza dela, pode perceber que não estava na sua aparência física simplesmente, mas estava na sua parte emocional. O equilíbrio dessa mulher, a parte imaterial dessa mulher é que colocou ela em evidência neste caso. Ela não era simplesmente um rostinho bonito, porque não basta ter o rosto bonito, tem que ter alma bonita. Tá? Eu vou repetir, não basta ter um rosto bonito, tem que ter uma alma bonita. E a Abigail, ela tinha isso. Além de ela ser um rosto bonito, ela tinha a alma bonita, uma alma nobre. E isso fez com que Abigail quebrasse, impedisse que uma tragédia chegasse na sua casa. Quando ela tomou conhecimento de que o seu marido fez, porque foi um dos seus criados, chegou até ela e diz: Abigail, você não sabe o que aconteceu. O que foi? Olha a besteira que o seu marido fez. O seu marido fez isso, 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 isso. Contou tudo para ela. Ela ficou, nossa. Aí ela já tomou uma providência. Quando ela soube que os 400... Davi tinha quantos soldados? 600. 200 ficou tomando conta da bagagem. E 400 se muniram, se armaram com Davi e estavam vindo destruir a casa de Nabal. E aí que entra a atitude sábia dessa mulher. Com prudência e sabedoria e diligência, ela soube administrar o momento da crise. A nobreza dessa mulher não está justamente nisso. No momento da crise, ela teve paciência para calcular e raciocinar o que ela ia fazer. Porque com o dinheiro e com o posse que ela tinha, ela poderia subir o que? A arrogância. Opa, se ele está vindo com nós, com homens, eu tenho dinheiro, meu marido é um homem poderoso, nós vamos com ele à guerra também. Nós vamos fazer uma guerra interna. Nabal vai contratar uns homens, porque tudo indica que Nabal tinha um pequeno exército, e nós vamos contra Davi. E quem pode mais vai chorar menos. Mas Abigail não pensou assim. Abigail entendia que isso era resultado de algo maligno, porque o seu homem era um homem maligno, o seu marido era filho de Belial, o seu marido era um homem insensato. E aí então entra o caráter de Abigail. Ponto 2, o caráter diligente e sábio. O nosso pastor, o pastor Elinaldo Renovato, ele nos informa que Abigail, ela, logo no título, ó, o caráter diligente e sábio. O que é uma pessoa diligente? E o que é uma pessoa sábia ou um sábio? Porque isso está descrito em 1 Samuel capítulo 25, verso 18. Diligente denota uma pessoa rápida e pronta. É uma pessoa que não demora para agir. O diligente é uma pessoa muito ligeira. Mas é por isso que o diligente ele precisa agir de forma rápida, mas de forma equilibrada, de forma sábia. É por isso que ela agiu imediatamente, porque nessa ocasião ela não poderia retardar, ela não poderia demorar na sua ação. Ela tinha que ser rápida. Mas agir como? Com estupidez? Não, com sabedoria. Por isso que ela foi diligente e sábia. Ela foi rápida, mas ela calculou aquilo que ela ia executar. É por isso que ela pega algum dos seus moços, ela não perdeu o equilíbrio, ela não se desesperou, ela não entrou em pânico, tá? Ela não foi se desabafar no Facebook, nas redes sociais. Ela foi uma mulher equilibrada. Ela soube o que ela estava fazendo. Ela pede para que os seus moços peguem um pouco de mantimento e leve, que levasse até Davi. Então o que é importante aqui é que Abigail não se desesperou diante da crise. Ponto de número... dentro do caráter sábio e diligente e sábio dela, uma coisa muito interessante que eu observo aqui é que ela levou alimentos. Mas seja sincero, se vocês lerem o texto com calma, vocês vão perceber
que o que Abigail levou não era suficiente para alimentar aqueles homens, para alimentar 600 homens. Sabe por quê? Abigail não estava querendo alimentar os 600 homens, na verdade. Abigail, ela não queria ser a provisora, mas Abigail, ela queria dar apenas um sinal de que ela tinha um espírito de liberalidade. Vocês perceberam? Ela não estava como provedora. Ela estava dando um sinal para Davi, que ela era antagônica ao seu esposo, aquele homem mesquinho e arrogante, que não liberava as coisas ao outro, mas ela queria dar um sinal de que ela possuía a liberalidade dentro dela. E Paulo vai tratar isso na carta aos Romanos, que nós precisamos ser homens e mulheres que liberem coisas para a obra de Deus. Porque tem pessoas que são assim, ó. As pessoas costumam dizer que tem pessoas que é tão mão de vaca, se ele apertar, colocar na mão um sonrisal e atravessar o oceano, ele passa do outro lado e na hora que ele abre a mão, o sonrisal está intacto, porque ele fecha tanto a mão que a água não penetra no sonrisal. Então ela não queria ser a provisora. Ela não queria ser o provedor da história. Ela queria ser simples, ela estava dando um sinal para Davi de que ela era uma mulher que possuía a liberalidade dentro dela. Um outro ponto muito importante de Abigail está no ponto 3, o caráter conciliador de Abigail. O texto não nos informa qual era o animal usado por Davi. Tudo nos leva a crer que os seus homens estavam montados em cavalos. E se você ler o capítulo 25 novamente, eu quero que você risque quantas vezes aparece a palavra jumento. Depois você coloca aqui, ó, na descrição embaixo. Manda uma mensagem para mim, tá? Quantas vezes aparece a palavra jumento? Você acha que a palavra jumento está por acaso aí? Porque o autor omite a palavra cavalo de Davi. Porque quando os homens iam para guerras, os homens iam de cavalo. E o que significa o jumento? É claro que isso é muito profundo, mas o jumento ele tem a ideia de riqueza também no texto sagrado. Possuir o jumento era possuir riquezas também. Mas o jumento ele tinha a ideia daquele ser humilde, porque o jumento não era a ferramenta principal em uma guerra. A ferramenta principal em uma guerra era os cavalos. Por isso que as empresas automobilísticas até hoje usam a potência dos motores em cavalos. Tudo é medido em cavalos. Os motores são medidos em cavalos e não em jumento, porque o jumento é algo singelo, algo simples. E é tão interessante que tudo que ela faz, tá? Eu não vou falar quantas vezes aparece a palavra, mas em cada momento que aparece a palavra jumento, ela estava dando a ideia de que ela não queria briga com Davi. Porque se ela quisesse briga, era cavalo com cavalo, mas era cavalo com jumento. Ou seja, eu não vou brigar com você, eu quero me reconciliar, eu quero que nós tenhamos paz, que nós possamos viver em harmonia. Oh, queridos, isso é profundo, isso é muito profundo. Tópico de número 3. O resultado do caráter de Abigail. O que Abigail ganhou com isso? Tentando essa reconciliação. Ponto 1. Davi foi aplacado por Abigail. É por isso que Salomão, com muita sabedoria, em Provérbios capítulo 15, verso 1, ele diz: a resposta branda, suave, ela desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Abigail em momento algum foi prepotente, arrogante ou presunçosa. Em momento algum ela enfrentou Davi. Em momento algum ela quis estar por cima da carne seca. Em momento algum ela quis lutar com Davi com as suas próprias armas. Ela entendeu que não se combate a ira com ódio. Ela entendeu que a ira, o ódio, se combate com amor, com paciência, com benevolência, com longanimidade. Ela entendeu isso. É por isso que ela não foi com voz arrogante, com termos arrogantes, mas ela foi de forma simples e humilde. O ponto de número 2 diz que Deus feriu Nabal.
Note a insensibilidade de Nabal. Enquanto a esposa dele estava conversando com Davi, enquanto ela estava aplacando a ira de Davi, e ela conseguiu que a morte não entrasse na casa de Davi, ela volta. E na hora que ela volta, ela encontra o seu marido fazendo o quê? Uma festa, bebendo, fazendo festa, promovendo festa. Ela não fala nada para ele, mulher sábia. Naquele momento ela não falou nada, porque ele estava embriagado. Ela esperou no outro dia, quando ele estava mais com a razão em si, ela conta para ele tudo o que aconteceu. A Bíblia diz que Nabal faz o quê? Endurece o seu coração como uma pedra. Isso nos dá a entender que ele não foi tocado por aquilo que estava acontecendo. E tudo nos leva a crer que o ódio ainda estava no coração dele. E você sabe por que Deus mata Nabal? Não porque Deus é um ser carrasco, mas porque Deus estava preservando a vida de Abigail. Tudo nos leva a crer que aquela petrificação no seu coração suscitou mais ódio ainda agora contra Abigail. E tudo nos leva a crer que ele iria executar a sua própria esposa. E Deus interfere então na história de Abigail. É aí que entra o ponto de número 3. Davi toma Abigail por sua esposa. E o que me impressiona nesse ponto, que a vida dela agora ia ser mudada. Tá? A vida dela ia realmente mudar. Mas ela não mudou o seu caráter. Porque quando ela foi casar-se com Davi, ou morar com Davi, ela foi do quê? De jumenta. Queridos, a vida dela estava mudando, a posição dela estava mudando, mas não mudou o caráter dela. Eu concluo a minha aula de hoje dizendo que possamos matar Nabal em nossas vidas e preservar Abigail. Que o Eterno continue realmente abençoando a vida de todos vocês até semana que vem, querendo Deus.